Sem clube, não há futebol. Notícia é esporte, é clube. A bola que rola, num papo que desenrola, num programa que deita e rola. Pra transmitir, pra consultar, pra esclarecer. No sábado, Esporte Clube. O botão e trazer os destaques desta edição. Paysandu. Fala, Maurício, um abraço, boa tarde, bom programa, chegando para falar do Papão da Curuzu, que continua montando, continua contactando, continua contratando, continua em reta final de acordo, continua movimentando o mercado e mudando coisas do clube, hein? Algumas mudanças, o Júnior Furtado deixa o Paysandu Esporte Clube depois de 25 anos, departamento médico com nova administração, tudo isso, né? E tem jogador que já levou o Paysandu para a Justiça do Trabalho alegando atraso salarial, tá querendo ir para Macaca Campineira, digo logo quem é o André Lima, essa fera, ele tá querendo deixar o Paysandu. Marlon dificilmente fica, a possibilidade de Matheus Nogueira também deixar o time do povo paraense, o Lobo da Massa, meu irmão, e o Paysandu vai fazer sua preparação para 2026 em Belém dos Bicolores, na cidade do Lobo. Aí vai utilizar a academia da Curuzu, o estádio da Curuzu, o centro de treinamento também. Tudo isso já está sendo planejado pela comissão que está tratando do futebol, que tem à frente o CEO Alberto Maia, que chegou e já está fazendo a diferença, já está sacudindo, já está estremecendo, está balançando, meu irmão. O homem tá querendo, o homem tá com tudo. Vou trazer o Marcelo para bater um papo com a gente, tá? E muito mais do Paysandu do programa de hoje, com a sua apresentação aqui no Som do Timaço, no sábado, dia de decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Aquele abraço, já, com tudo isso e muito mais, eu volto aqui no Som do Timão, aqui no Som 106.9. Aquele abraço, bom trabalho. Um abraço, meu caro Maurício Bessa. Clube do Remo libera jogadores para as férias. Apenas Pedro Rocha continua em Belém, porque seus filhos estão ainda estudando no ano letivo. Guto Ferreira está no interior de São Paulo, atento no mercado da bola, como também Marcos Braz, que está no Rio de Janeiro, contactando há interesse de vários jogadores que ainda estão disputando a Série A do futebol brasileiro. Com a subida do Clube do Remo, o Leão vai disputar a Série de Elite do futebol brasileiro, a Série A, a partir do dia 28 de janeiro. E a apresentação do elenco deve acontecer dia 23 ou dia 24. O Remo já está sondando a cidade de Barcarena para mais uma pré-temporada. 16 jogadores saíram de férias e terão que renovar por força de contrato até o ano de 2026 com o Clube do Remo. Alguns atletas já fizeram exames cardiológicos com o doutor Henrique Custódio no NASP. É o Clube do Remo. Segundo o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Remo deve receber este ano
com tudo em torno de 180 milhões de reais já dá para administrar o clube do Remo, segundo o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Essas e outras, e sábado de muita comemoração pelo acesso do clube do Remo à elite do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto falando muito mais desta festa do clube do Remo, a repercussão da subida para Série A, tudo isso com você aqui no Sábado Esporte Clube, meu caro Maurício Bessa. Rádio Clube. Definitivamente FM 106.9. Maurício Bessa. Bom, tá aí os destaques desta edição aqui do Sábado Esporte Clube. Daqui a pouco vem o Cacheado, o Dinho Menezes e também todos os nossos parceiros aqui dentro da Rádio Clube do Pará. E assim, bora começar falando sobre o que foi aí notícia nesta semana aqui no nosso Brasilzão. Queria começar falando sobre a bronca, né, que envolve o Corinthians quase todos os dias, pelo menos uma vez na semana, eu falo sobre o Corinthians dentro das últimas do esporte, lá no nosso boletim do nosso banco de informações dentro das últimas do esporte, que é referente a esse momento financeiro do Corinthians. Quando não é uma bronca com a Transferban, é o próprio Corinthians, né, com as suas dívidas ali internas, tem também broncas ali com ex-funcionários do clube. Só que essa semana a bronca rolou realmente interna lá no Timão, isso porque conselheiros do Corinthians adiaram mais uma vez a votação pela reforma do Estatuto do Clube. Pois é, nessa semana a reunião ela aconteceu, né, no Teatro do Parque São Jorge. O plenário, né, entendeu que não houve tempo hábil para analisar os termos do anteprojeto, né, e também debatê-lo com os associados lá do clube, além dos torcedores, né? E é o seguinte, a primeira votação, por unanimidade, né, atestou a necessidade da mudança do estatuto. E agora, meus amigos, uma nova reunião será agendada para fevereiro de 2026. O que acontece? Por consequência, né, a Assembleia Geral dos Associados, tendo aí como último passo, né, para a validação da reforma, que estava anteriormente marcada para o dia 20 de dezembro, agora foi postergada para março do ano que vem. Então, duas alterações. Primeiro, a votação da reforma do Estatuto do Clube, que agora será lá para 2026, em fevereiro. E a Assembleia Geral dos Associados, né, passou aí a validação dessa reforma para o dia 20, que seria do dia 20 de dezembro, foi postergada para março do ano que vem. Então, torcedores corintianos só vão saber se vai melhorar ou não as condições do Corinthians em 2026. Deixando claro que, por mais que o Conselho não tenha avançado, né, na votação do anteprojeto apresentado pelo Romeu Tuma Júnior, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo lá do Corinthians, foi decidido por unanimidade que o Corinthians precisa de alguma reforma interna. Pontuando que o estatuto é o conjunto de regras internas que estabelece direitos e deveres dos sócios, conselheiros, diretores, vice-presidentes e presidentes. E nas próximas semanas, o Conselho Deliberativo do Timão vai organizar grupos de debates setorizados para debater cada um dos temas que serão votados no estatuto. Eu ouvi aí por altos que terça ou quarta-feira pode estar tendo aí já uma reunião do Conselho para organizar esses debates e já apresentarem os temas, né? Os principais temas que se dividem entre direito de voto do fiel torcedor, possibilidade de transformação do clube em SAF, novas regras de governança interna e também a profissionalização da gestão lá no Corinthians. Vamos aguardar se na semana que vem vai rolar. Se acontecer alguma coisa, vocês sabem, eu vou trazer por aqui e a gente vai falar, né, justamente sobre tudo que tá rolando lá pelos lados do Corinthians. Está demorando para eu trazer uma notícia boa do Timão aqui dentro da programação da Clube, mas vamos aguardar se teremos ou não essas boas notícias. Bom, ainda dentro do cenário nacional, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nessa semana como será o calendário esportivo do futebol feminino para a temporada de 2026. A gente já falou aqui em outros
programas do Sábado Esporte Clube sobre o calendário do futebol masculino, né, que vai ser aí vai ser adiantado por conta da Copa do Mundo. O feminino também vai ter algumas alterações. O que acontece? A gente vai ter também, né, a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. E aí esse calendário esportivo do futebol feminino vai ter também algumas mudanças pequenas. Para começar, o Campeonato Brasileiro passa a ter agora uma premiação de R$2 milhões para as campeãs e R$1 milhão para as vice-campeãs. Cada clube vai receber o valor de 720 mil como cota de participação e receberá mais 20 mil a cada jogo que for escolhido para transmissão nacional. A gente lembra que sempre tem um jogo do futebol feminino que é transmitido, e aí para o jogo que for transmitido, mais 20 mil, além dos 720 como cota de participação. Isso falando de Campeonato Brasileiro da Série A, viu? Feminino da Série A. Os times que jogarem a primeira divisão nacional terão que ter atletas com vínculo profissional, só que a partir de 2027. Ou seja, quem ainda não tem atletas com vínculo profissional poderão até 2026 usar dessa artimanha. A gente sabe que tem muito disso aqui no futebol paraense, tem demais. E no futebol da primeira divisão, que normalmente tem a maioria dos times lá do eixo, ainda há clubes que não têm atletas com vínculo profissional. Porém, a partir de 2027, só atletas com vínculo profissional. Voltando para a primeira divisão, as jogadoras que não forem profissionais terão uma taxa de registro isentas pela entidade máxima do futebol brasileiro. A Série A vai ter 18 clubes e vai dar 2 vagas para a Libertadores de 2027 e não contará com partidas disputadas em véspera ou após o término da data FIFA. Isso aí já é uma outra mudança. A bola vai começar a rolar no dia 15 de fevereiro, então salvem esta data. Campeonato Brasileiro da Série A feminino, tendo seu início no dia 15 de fevereiro. Já no Brasileirão Feminino A2, que tem o Paysandu, futebol feminino do Pará está representado pelo Paysandu. 16 equipes vão em busca, de 4 vagas na Série A. A primeira rodada está marcada para o dia 14 de março. Atenção, meninas do Paysandu, Aline Costa, minha brother, treinadora do time feminino. Dia 14 de março, as equipes jogam em turno único, viu? Cada time vai receber 360 mil, que é a cota da Série B do futebol feminino. O time campeão vai ganhar uma vaga direta também para a Copa do Brasil. Novidade aí para quem for campeão da Série B no futebol feminino, que é chamada de Série A2. Na terceira divisão, que é o campeonato que envolve o Clube do Remo e agora o Tiradentes, que foi vice-campeão feminino no futebol aqui do Campeonato Paraense e que conseguiu essa vaga para a terceira divisão, prontamente vai enfrentar o Clube do Remo. O Clube do Remo caiu da Série B, do futebol feminino, está na Série C do futebol feminino e vai enfrentar logo de cara o Tiradentes, que normalmente a primeira fase já envolve clubes do mesmo estado. Na terceira divisão do Brasileirão Feminino, a competição vai começar dia 21 de março. Atenção, Clube do Remo, Tiradentes. Dia 21 de março começa o Campeonato Brasileiro Feminino da terceira divisão. São 32 times que jogam dentro de uma chave, em turno e retorno. 4 times garantem vaga na segunda divisão de 2027. E campeão também vai ter uma vaga direta para a Copa do Brasil, deixando claro que cada clube vai receber uma quantia de 120 mil pela participação. Pois é, se lá na segunda divisão é 360, na terceira divisão do feminino, 120 mil pela participação. Falando da Copa do Brasil, ela vai ter o início no dia 22 de abril para as equipes que estarão presentes. As quartas de final, semifinal e final serão feitas em jogo de ida e volta. E começam disputando a competição as equipes que jogam na terceira divisão nacional e depois os classificados vão se enfrentando aí com os outros participantes do Brasileirão Feminino A2 e quem garantir vaga passa a enfrentar aí sim os 18 times do Brasileirão da Série A na terceira fase. Tratando da Supercopa Feminina, ela vai ser disputada no dia 8 de fevereiro, vai ser a primeira partida envolvendo o futebol feminino profissional. Vai ter a premiação,
de 1 milhão para o campeão e 600 mil para o vice. E outra novidade para a temporada de 2026 é que as jogadoras que estiverem amamentando seus filhos durante as partidas poderão viajar junto com os nenéns e terão aí custos garantidos pela CBF. Essa notícia aí é novidade para o futebol feminino, mais uma informada aí pela CBF ao longo desta semana. Então, para quem está chegando agora aqui no boletim, note as datas de tudo que vai rolar no futebol feminino do ano que vem. O calendário começa no dia 8 de fevereiro com a Supercopa Feminina do Brasil. O Brasileirão Feminino da Série A1, conhecido como Primeira Divisão, vai começar no dia 15 de fevereiro e vai até o dia 4 de outubro. O Brasileirão Feminino da Série A2, que tem o Paysandu, vai começar no dia 14 de março e vai até o dia 19 de setembro. E o Brasileirão Feminino da Série A3, que tem o Clube do Remo e o Tiradentes, começa dia 21 de março e vai até o dia 5 de setembro. A Copa do Brasil Feminina vai do dia 22 de abril até o dia 15 de novembro. O Brasileirão Feminino Sub-20, que também volta e meia tem participação de paraenses, vai começar dia 8 de março, vai até o dia 28 de maio. E o Brasileirão Feminino Sub-17, que esperamos que tenha também participação de paraenses, começa dia 30 de maio e vai até o dia 29 de agosto. Salvem essas datas. Bom, e ainda aqui nos assuntos nacionais, vocês lembram daquela torcedora do Fortaleza que estava hostilizando alguns torcedores do Flamengo, em especial um torcedor? Num jogo lá na 30ª rodada do Brasileirão, vocês lembram? Pois é, ela foi afastada dos estádios e arenas esportivas por 6 meses. O que aconteceu, né? O ato dela aí foi direcionado a um flamenguista que estava lá no setor destinado aos torcedores do Ceará e o comportamento da torcedora foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal. A mulher de 47 anos, cujo nome não foi divulgado, é apontada como integrante de uma torcida organizada e, meus amigos, a decisão expedida aí pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará atende a uma representação da Polícia Civil. A investigada compareceu até a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente no dia 4 deste mês para prestar o depoimento, né? E a Polícia Civil do Estado do Ceará identificou que ela hostilizou torcedores e tentou impedir que esses torcedores permanecessem lá no estádio caso não estivessem usando uma camisa do Fortaleza. O comportamento foi, então, enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto do jogo, né, que foi realizado lá no dia 25 do mês passado entre o Fortaleza e o Flamengo, o jogo da 30ª rodada da Série A. Isso fica até de alerta, né? Normalmente a gente vê campanhas aí das equipes sobre padronização, né, dos uniformes, tem sempre aquela lei, né, camisa, jogo do time, camisa do time, e aí fica um alerta aí para quem gosta de levar isso aí para o calor do momento e querer hostilizar aí outros torcedores, enfim, que seja feito aí antes mesmo da partida, porque durante ali, depois da entrada do estádio, pode caracterizar como punição depois, né, pode ser aí caracterizado como até mesmo o abuso, né, do próprio torcedor, constrangimento ilegal, violência, incitação, enfim. Essa partida, inclusive, né, ela foi marcada por outras cenas também, onde torcedores do Flamengo foram retirados de setores destinados exclusivamente para a torcida do Fortaleza, já que normalmente o Flamengo leva muitos torcedores, né, Brasil afora. Na ocasião, os torcedores do Flamengo descumpriram até uma recomendação do Ministério Público e por isso foram retirados lá do local. Antes do jogo mesmo, o Fortaleza já tinha informado às suas redes sociais que o acesso de torcedores adversários aos setores reservados à torcida mandante estavam proibidos. Porém, a torcida do Mengão também teve a sua parcela de culpa e tem que ter também as suas punições. A gente lembra, né, que o Flamengo até chegou a se manifestar oficialmente sobre o caso, lamentou o episódio, que classificou até como um total desrespeito ao espírito esportivo. Na ocasião, Fortaleza venceu o Mengão por 1-0 com gol do Breno Lopes, mas aí a torcedora não teve aí o nome divulgado, mas teve aí a sua pena, né, aplicada, tendo aí como enquadramento a incitação à violência e o constrangimento ilegal
que sirva de aprendizado, né? Pois então, ainda aqui no Brasil, saindo um pouquinho dessa bronca, mas indo para outra, a gente fala bastante aqui das confusões que rolam lá na diretoria do Corinthians, mas no Botafogo não tá muito diferente não, meus amigos. O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, que normalmente fala demais aí pelos lados do Rio de Janeiro e tem torcedores que compram a ideia e outros que não, ele afirmou em um áudio no grupo lá de WhatsApp que vazou de que o dono da SAF Alvinegra, o John Textor, lembrando que esse grupo de WhatsApp aí é só de conselheiros, viu? Ele afirmou aí que o dono da SAF Alvinegra, o John Textor, tentou transferir jogadores do elenco atual do Botafogo para o Derby County lá da Inglaterra. Pois é. A gente lembra que o Montenegro ele é um dos homens de confiança, né, do atual presidente John Textor. Aliás, presidente do Botafogo, João Paulo, né, o Magalhães. E nos últimos meses o Textor, que é o dono da SAF, ele vem tentando comprar um clube inglês para tentar integrar aí a sua rede. E o Derby County é um dos times cotados. Até agora não teve nenhuma proposta formal, mas ao que tudo indica ele deve comprar um clube inglês, se o Derby County de repente ajustar aí as suas finanças para essa compra ser feita, ele pode mandar nesse time, mas ainda não é o caso. Ele queria fazer a mesma coisa, né? Queria levar outros 4 jogadores aí para lá do Botafogo. E no áudio que o Montenegro mandou, ele dizia mais ou menos assim: o Textor queria levar nossos 4 melhores jogadores lá pro Derby County, sei lá o quê. De acordo com o Montenegro, é um time que o Textor quer comprar. E aí, meus amigos, o João Paulo brecou a situação. Afinal de contas, os jogadores só podem sair com autorização, né, do clube social. E foi isso mesmo que o Montenegro afirmou no final desse áudio. Apurações apontam que os 2 jogadores em questão supostamente são o José Kadir, que é um jogador panamenho, jovem, fez até gol recentemente aí pelo Botafogo, 2, né? Gols pro Botafogo numa vitória do Glorioso, e também o Jordan Barreira. Seriam esses os 2 jogadores que o John Textor poderia estar levando para lá, de acordo com o áudio do Montenegro, né? Sem citar nome. E o Botafogo se pronunciou sobre isso, né? Afinal de contas, está rolando bastante aí esse assunto. E sem citar o nome do Montenegro, a SAF do Botafogo negou a possibilidade de enviar atletas para outro clube. E um dos pontos da nota oficial foi divulgada, né, pelo clube, pontuando aí que cabe destacar que não há qualquer compromisso estabelecido com um clube britânico envolvendo transferência de jogadores do Botafogo, como circularam especulações nas redes sociais. Os benefícios do modelo multiclubes e o interesse do Textor em expandir a rede já são conhecidos, mas qualquer notícia referente ao tema não procede neste momento, afirmou o Botafogo em nota. Porém, a confusão segue lá nos bastidores. E ainda lá pelo Rio de Janeiro, mas saindo de confusão e falando sobre material esportivo, o Fluminense vai ter uma nova fornecedora de material esportivo para o ano que vem. Meus torcedores tricolores do Rio. Após meses aí de negociações, o Fluminense assinou um contrato e vestirá a Puma na próxima temporada. Pois é, o vínculo com a empresa alemã será de 5 anos, ou seja, válido até 2030. Lembrando que a primeira linha de uniformes produzida pela Puma, né, tanto a tricolor quanto a branca, devem ser lançadas já no próximo mês de janeiro. E o Fluminense terá aí seus jogadores vestindo o novo uniforme já na Copa São Paulo de Futebol Júnior e também nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Como ainda tem contrato, né, vigente com a Umbro até o dia 31 de dezembro, o Fluminense só deve anunciar aí a nova fornecedora depois da virada do ano. Lembrando que anteriormente, né, o Fluminense estava conversando com outras fornecedoras, porém a Puma houve aí um certo avanço, né? A Puma chegou à frente no Fluminense. O tricolor teve até umas reuniões com a Nike, né, para tratar do assunto, mas as empresas aí procuraram um clube este ano, mas a Puma e a Nike foram as mais ativas, porém a Puma acabou sendo aí a vencedora nas propostas, né? Houve até uma tentativa da Umbro de permanecer por mais um tempo, mas o objetivo era migrar para uma das 3 grandes do mercado esportivo atual
principalmente após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que a Puma integra nesse grupo. No Brasil, a empresa também patrocina o Palmeiras, o Bahia e o Red Bull Bragantino, né, que estava com a Nike aí há muitos anos, e a Puma acabou chegando e entrando forte aí no mercado e será a fornecedora de material esportivo do Flusão para 2026. Bom, eu falei um pouquinho aqui sobre a Copa São Paulo, né, que o Fluminense vai estrear essa camisa por lá, e é sobre esse assunto que a gente vai falar agora, abrangendo aí o sorteio, né, as informações sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em outros momentos, aqui dentro do Sábado Esporte Clube, a gente já tratou da Copinha Feminina, né, que já vai começar. E a masculina será no ano que vem. A Federação Paulista de Futebol divulgou, né, nessa semana os 32 grupos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio vai começar no dia 2 de janeiro e será disputado por 128 equipes divididas em 32 grupos, cada grupo com 4 times cada. E aí, os 2 melhores de cada chave avançam. Daí em diante, os confrontos são aí no formato mata-mata. A final será disputada no Pacaembu no dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo. E falamos do Fluminense ainda há pouco. O Flamengo não vai disputar a Copa São Paulo, viu? Por uma decisão da própria diretoria. O detalhe é que o clube não vai participar dessa edição desde 2007, né? Que o Flamengo não ficou de fora. Foi só em 2007 que ele ficou de fora. E essa decisão de não participar dessa edição de 2025 acontece porque caso o Flamengo ganhe, né? Do Palmeiras daqui a pouco, a partida que vai rolar aí na final da Libertadores, o time principal vai para o Intercontinental, né, no mês que vem, e as férias serão afetadas. E aí o time sub-20 terá aí que iniciar o Campeonato Carioca de 2026. Mas aí não dá para colocar acho que se o Flamengo botar o time sub-17 na Copa São Paulo, dá um caldo, não dá? Enfim, apenas para representar, mas não foi o caso. O Flamengo preferiu ficar de fora. E o campeonato, a Copa São Paulo, vai seguir sem o Mengão. Mas vamos falar sobre os grupos e como ficou a divisão de cidades, de sedes e todas as suas equipes. Tome nota, Grupo 1, que vai ser sediado em Santa Fé do Sul, tem a equipe do Santa Fé, a Chapecoense de Santa Catarina, o Volta Redonda do Rio de Janeiro e o Alagoinhas da Bahia. Grupo 2, sediado em Votuporanga, vai ter o Votuporanguense, o Grêmio, tradicional Grêmio Tricolor Imortal, o Falcon do Sergipe e o Galvez do Acre. No grupo 3, sediado em Tanabi, teremos o Tanabi, time da cidade, o Goiás, o América de Natal e o Sobradinho do Distrito Federal. No grupo 4, sediado em Bálsamo, teremos o Mirassol, o Esporte Clube do Recife, o Linense, também de São Paulo, e o Forte do Espírito Santo. No grupo 5, sediado em Araçatuba, teremos o Araçatuba, o Atlético Paranaense, o Oeste de São Paulo e o Maricá do Rio de Janeiro. No grupo 6, sediado em Presidente Prudente, teremos o Grêmio Prudente, time da cidade, o Ceará, o Olímpico de Sergipe e o Carajás, aqui do nosso estado do Pará. Então, olho nesse grupo 6. No grupo 7, a gente vai ter o Assisense. Afinal de contas, o grupo 7 está sediado na cidade de Assis, o Atlético de Minas Gerais, o Guarani de São Paulo e o Naviraense do Mato Grosso do Sul. No grupo 8, sediado em Jaú, teremos o 15 de Jaú, tradicional equipe de lá, o Corinthians, o Trindade de Goiás e o Luverdense do Mato Grosso. Já no grupo 9, sediado em São José do Rio Preto, teremos o América de São Paulo, no caso, o Bahia, o Inter de Limeira e o CSA de Alagoas. No grupo 10, sediado em Ribeirão Preto, teremos o Comercial de São Paulo, o América Mineiro, o Noroeste também de São Paulo e o Atlético do Piauí. No grupo 11, sediado em Brodowski, teremos o Bandeirante, o Santa Cruz, o Botafogo e a Tunaluso Brasileira. Então, foco nesse grupo 11, assim como foco no grupo 6 também. O 6 é o grupo do Carajás e o 11 o grupo da Tunaluso Brasileira.
Já no grupo 12, sediado em Cravinhos, teremos o I9 Futebol Clube, que é lá de São Paulo, o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o Velo Clube de São Paulo e o Guanabara City, equipe de Goiás. No grupo 13, sediado em Franca, a gente vai ter o Francana de São Paulo, o Cruzeiro, o Barra de Santa Catarina e o Patos da Paraíba. No grupo 14, na cidade de Patrocínio Paulista, teremos um time chamado Meia-Noite, que é lá de São Paulo, além da Ponte Preta, o Coritiba e o Real de Roraima. No grupo 15, sediado em Araraquara, teremos a Ferroviária, o Cuiabá, o América do Rio de Janeiro e o Quixadá do Ceará. Já no grupo 16, sediado em São Carlos, teremos Grêmio São Carlense, Santos, Real Brasília do Distrito Federal e União Cacoalense de Rondônia. No grupo 17, sediado em Cosmópolis, teremos o Cosmopolitano Esportes de São Paulo, o Figueirense, o Red Bull Bragantino e o São Luís do Maranhão. No grupo 18, sediado em Tietê, teremos o Comercial Tietê, o Criciúma, o 15 de Piracicaba e o Canaã do Distrito Federal. No grupo 19, sediado em Sorocaba, teremos o Real Soccer de São Paulo, a própria equipe do São Paulo, o Maruiense do Sergipe e o Independente lá do Amapá. No grupo 20, sediado em Paulínia, teremos o próprio Paulínia Universitário, o Vila Nova de Goiás, a Portuguesa de São Paulo e o Operário do Paraná. No grupo 21, sediado na cidade de Guaratinguetá, teremos o Atlético Guaratinguetá de São Paulo, o Juventude do Rio Grande do Sul, o São José de São Paulo e o Nacional do Amazonas. No grupo 22, sediado em Taubaté, teremos o Taubaté, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Águia de Marabá e o Estrela de Março da Bahia. Olho nesse grupo, o grupo 22, grupo do Águia de Marabá. No grupo 23, sediado em Mogi das Cruzes, teremos o União Mogi, o Centro Olímpico de São Paulo, o Fortaleza e o Confiança da Paraíba. No grupo 24, sediado em Itacoaquecetuba, teremos o próprio Itacoaquecetuba, o Náutico, o Grêmio Novo Horizontino e o Juventude Samas do Maranhão. No grupo 25, sediado em Santana de Parnaíba, teremos o Esfera, que é a equipe de lá de São Paulo, o Água Santa, também de São Paulo, o Fluminense do Rio de Janeiro e o Brasiliense. Já no grupo 26, sediado em Ambu das Artes, teremos a equipe do Referência de São Paulo, o Real do Rio Grande do Sul, o Ituano e o Vilhena do Mato Grosso do Sul. No grupo 27, sediado em Barueri, teremos o grupo do Remo, ao lado de Palmeiras, Batalhão do Tocantins e Monte Roraima, lá de Roraima. O Leão está nesse grupo 27. Já no grupo 28, sediado em Guarulhos, teremos o Flamengo de São Paulo, o Vitória, tradicional lá da Bahia, o Capivariano de São Paulo e o Rio Branco do Espírito Santo. Já no grupo 29, sediado em Osasco, teremos o Audax, o União do Mato Grosso, o Atlético Mineiro e o QFC do Rio Grande do Norte. Já no grupo 30, em São Paulo e Ibrachina, teremos a equipe do Ibrachina, o Bangu, o Santo André e o Ferroviário do Ceará. No grupo 31, sediado lá no estádio do Juventus, teremos o próprio Juventus da Moca, o Retrô de Pernambuco, o São Bento de São Paulo e o Cascavel do Paraná. Já no grupo 32, São Paulo Nacional, teremos o tradicional Nacional, o Internacional de Porto Alegre, a Portuguesa Santista e o CSE de Alagoas, fechando assim os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Lembrando que vai começar no dia 2 de janeiro a competição, 128 equipes divididas em 32 grupos, todas com o sonho de se tornar campeões aí do torneio de base mais importante e forte do mundo. Vamos acompanhar e torcer para as equipes paraenses. Bom, e ainda aqui com as notícias dentro do Sábado Esporte Clube, a CBF nessa semana apresentou o Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro, que é o conjunto de regras que serão aplicadas aos clubes das séries A e B
a partir do primeiro dia de 2026. Então, atenção, Clube do Remo, atenção, clubes aí que estarão na primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O objetivo desse sistema de fair play é permitir um maior equilíbrio financeiro. Afinal, né, as equipes aí precisam ter esse aparato justamente para ninguém se sobressair de maneira aí que não consiga comprovar. E ele se baseia em 4 pilares com indicadores que serão monitorados por órgãos criados por este fim: a Agência Nacional de Regulação de Sustentabilidade do Futebol. Então bora lá para as principais regras dele. Primeiro, a regra de dívidas em atraso. Primeiro, serão 3 janelas de monitoramento. Uma no dia 31 de março, uma no dia 31 de julho e uma no dia 30 de novembro de cada temporada, aonde os clubes vão preencher formulários de autodeclaração. Tópico 2. Toda transação entre clubes deverá ser registrada e detalhada em um sistema próprio da CBF, inclusive a forma do pagamento. Tópico 3. Todos os contratos de atletas também serão registrados nesse sistema com valores de pagamentos previstos, ou seja, salários, CLT, e direitos de imagem, que a gente sabe que dá muita confusão aqui no Brasil. E esses registros, tem tópico também falando sobre isso, né? Esses registros são pré-condições para a publicação de contratos lá no BID. Então, próximo tópico trata também de que os clubes e atletas poderão acionar, né, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol a qualquer momento para indicar atrasos. Ou seja, é o clube organizado e qualquer infração o próprio jogador pode acionar aí a agência para que a situação seja resolvida, podemos dizer assim. E o último tópico é: para dívidas assumidas a partir do dia 1º de janeiro, a implementação das regras é imediata, ou seja, dívidas anteriores a esta data estarão sujeitas ao regulamento a partir do dia 30 de novembro de 2026, que é quando fecha aí o ano para toda essa averiguação. Falando de regras do equilíbrio operacional. Primeiro, serão controladas receitas e despesas relevantes de forma prospectiva e os clubes deverão apresentar um superávit no resultado das suas operações. No outro tópico, caso eles apresentem esse déficit, os clubes poderão utilizar aportes de capital ao seu patrimônio líquido sem licitação para cobrir o resultado. E olha, sem um clube apresentar o déficit, a avaliação será feita a partir da soma dos 3 últimos exercícios. Sendo assim, clubes de Série A terão um limite de déficit de 30 milhões ou 2,5% das receitas, o que for maior, né? E os clubes da Série B terão um déficit máximo de 10 milhões ou 2,5% das receitas, que também o que for maior, né? E para essa conta serão excluídas, por exemplo, receitas e despesas de categorias de base, infraestrutura, futebol feminino, projetos sociais e esportes olímpicos e paralímpicos. E por fim, essas regras estarão em período de transição para os resultados reportados em 2026 e 2027, referente aos anos anteriores, em que os clubes, serão apenas advertidos e o regulamento estará em vigência já a partir de 2028. Então tem esse tempo ainda para se organizar. Sobre as regras de controle de custos de elenco, os clubes terão um limite de 70% da soma das suas receitas, do valor líquido, das transferências. Resultados reportados em 2026 e 2027 estarão sujeitos apenas e também a advertências, e as regras vão valer a partir dos resultados reportados em 2028, com limite de 80% para as séries A e B. Agora, sobre as regras de endividamento, a dívida, que é o que mais tem no Brasil também, a dívida líquida de curto prazo, que geralmente vence em até um ano, terá que ser menor do que 45% das receitas relevantes do clube. Outro tópico aponta que os clubes que violarem a regra serão apenas advertidos até 2027, e o percentual será aplicado de forma gradual entre 2028, com 60% das receitas relevantes, e 2029, com 50%, até chegar aos 45% em 2030, o famoso aviso prévio.
Agora, regras para evento de insolvência, como, por exemplo, recuperações judiciais. Primeiro, haverá limitação da folha salarial, que terá que ser mantida no patamar da média dos 6 meses anteriores. Nas janelas de transferência, o clube deverá gastar o mesmo ou menos ao arrecadado com vendas de atletas. Isso aí já é importante para ninguém ultrapassar, né? E negociações de um acordo, de reestruturação com garantias para o cumprimento e prazo de duração das medidas citadas. O que foi acordado também pela CBF é referente a balanços e orçamentos. Primeiro, as demonstrações financeiras terão de ser entregues até 30 de abril do ano seguinte, acompanhadas de relatórios de auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. E também o orçamento anual terá de ser apresentado até 15 de dezembro do ano anterior, também aprovado pela administração, e essa regra é de caráter educativa, sem intervenções da agência ou punições. E há também a expectativa de que, no futuro, o sistema aponte, a partir de projeções possíveis, violações ao regulamento do Fair Play. Sobre o monitoramento simplificado, será aplicado aos clubes das séries C, que deverão cumprir as regras das dívidas em atraso e apresentar os balanços financeiros anuais e auditados. Multipropriedade de clubes, que é o que mais está acontecendo no Brasil. Agora será proibido deter controle ou influência significativa, direta ou indireta, em mais de um clube apto a participar da mesma competição da CBF na temporada. Isso acontece muito na Europa, por isso que a UEFA lá sempre acaba tirando alguma equipe de alguma competição, já que tem o mesmo dono. Isso acontece também no Mundial de Clubes, então tá voltando a acontecer no Brasil. É difícil ter no Brasil, mas a gente sabe que tem. E serão definidos critérios contábeis para registro de todas as transações entre clubes do mesmo grupo. Alô, Textor? A indireta aí foi principalmente para você que faz muito isso, viu? Agora, referente às punições aos clubes. Primeiro, advertência pública, multa, retenção de receitas, transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento, não concessão ou cassação da licença e além de poder ser celebrado aí um acordo de ajustamento de conduta para medida alternativa ou preliminar às sanções. E por fim, as punições a pessoas físicas. O regulamento também prevê sanções a dirigentes, administradores, empregados, membros de conselho ou controladores em casos de entrega de documentos falsos ou enganosos, omissão, participação em atos que resultaram em violações ou descumprimento deliberado de decisões. As sanções, por exemplo, incluem advertência pública, lembrando punições para pessoas físicas, advertência pública, multa, suspensão temporária de exercício de função em clubes de futebol, além de proibição do exercício de cargos e banimento do futebol. Lembrando todas essas medidas abordadas neste meio de semana e que agora foram apresentadas pela CBF, referentes ao sistema de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, que é um conjunto de regras que serão aplicadas aos clubes das séries A e B a partir do dia 1º de janeiro. Bom, e ainda ao longo dessa semana, o presidente da República, trazendo um pouco mais do assunto político, mas ele envolve também o esporte, ele sancionou um projeto de lei que transforma a lei de incentivo ao esporte em permanente. Pois é, um anúncio muito importante, uma sanção muito importante que encerra a longa tramitação que começou na Câmara dos Deputados e determinou a alteração no principal dispositivo de financiamento público do esporte nacional. Destacando que esse texto ele foi aprovado sem vetos. Da forma como era, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte precisava ser renovada a cada 5 anos. A próxima renovação estava prevista agora para 2027. O texto, entretanto, trata-se de um benefício fiscal que correu o risco de até não ser renovado, uma vez que a lei de diretrizes orçamentárias prevê a suspensão de todos os benefícios fiscais em caso de déficit primário, que ocorre quando o governo gasta mais do que quando arrecada. O alerta, acendido pela possibilidade da suspensão da lei de incentivo ao esporte, promoveu uma mobilização da classe esportiva que, ainda bem, acelerou a tramitação do projeto de lei, primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal.
E no fim, né, do mês passado, o Congresso Nacional, inclusive, aprovou a inclusão da Lei de Incentivo ao Esporte já em caráter permanente lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, desde então, o texto aguardava a ascensão presidencial, o que aconteceu nessa semana. Destacando, né, que o projeto de lei sancionado, além de dar o caráter permanente à Lei de Incentivo ao Esporte, também prevê alterações nas alíquotas que podem ser destinadas a projetos esportivos. Antes, 2% só poderiam ter como destino, né, os projetos. E no texto sancionado pelo presidente, a alíquota agora passará para 7% para as pessoas físicas e 3% para pessoas jurídicas. Pontuando que a sanção da Lei de Incentivo ao Esporte permanente é uma vitória de todo o Brasil. E também, mais do que um avanço legislativo, é a confirmação de que o esporte também é uma força que une diferenças, propósitos e une o país, e também será de grande valia para projetos, para esportistas, para todo mundo que gosta, que vive, quer viver de esporte. Pontuando também que o esporte gera, né, todo esse contexto para que a sociedade também evolua. E até alguns dados do Ministério Público, né, que é a pasta responsável, né, por captar e repassar os recursos aos projetos, destacou que só no ano passado a Lei de Incentivo ao Esporte atendeu 6.664 projetos, com a captação recorde superior a 1 bilhão. E a expectativa é de que, com o aumento da alíquota agora destinada para a lei, o volume de investimentos passe a ser ainda maior, além também da grande quantidade de atletas que teremos no Brasil. Bom, e ainda falando aqui de notícias do Brasil, o Corinthians e o Cruzeiro vão travar, né, uma das semifinais da Copa do Brasil. Porém, tá rolando um impasse aí nos bastidores por conta da carga de ingressos. O que acontece? As torcidas visitantes, né, nos jogos das semifinais da Copa do Brasil, elas sempre geram algum comentário e geram também, referente aí ao número de ingressos comercializados, aquele conflito. Pois é, o Corinthians entende que deve haver uma reciprocidade entre os dois, adotando, por exemplo, como parâmetro a porcentagem de 5,2% da capacidade de cada estádio. Por outro lado, o Cruzeiro gostaria de estabelecer um número fixo de ingressos, o que aí já quebra um pouquinho, né? Porque as capacidades de estádios, elas são diferentes. E aí, então, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, trabalhando aí dentro de todo por trás, né? Os bastidores aí desse jogo, ele declarou que está conversando com a parte técnica do Cruzeiro sobre a questão dos ingressos e falou, né, que 5,2% da capacidade, que é o que o Corinthians tem, né, disponibilidade lá na Arena Corinthians, ele falou que ele quer isso no Mineirão, mas está enfrentando uma certa resistência grande. Ele disse que ele falou com o Pedrinho, que é o dono da SAF lá do Cruzeiro, que ficou de dar uma resposta para ele no início agora dessa semana, segunda ou terça-feira. E ele espera, né, que isso venha realmente acontecer, já que o Mineirão é maior do que a Arena do Corinthians, né? E o percentual ficaria bom. E, segundo ele, né, o Pedrinho falou que tem um problema, né, com a polícia de Minas Gerais, que talvez não libere essa quantidade de ingressos para a torcida do Corinthians. E assim, pelas contas do Corinthians, os torcedores paulistas teriam direito a aproximadamente 3.200 ingressos para esse jogo de ida, o que corresponde aí aos 5,2% dos quase 62 mil lugares do estádio do Mineirão. E para o confronto da volta em São Paulo, que vai acontecer no dia 14, os cruzeirenses devem receber aí 2.500 ingressos lá na Neoquímica Arena. O Cruzeiro, inclusive, sobre o assunto se manifestou por meio de uma nota, dizendo que o Cruzeiro está tratando todos os assuntos relativos à operação das partidas da semifinal da Copa do Brasil diretamente e diariamente com o próprio Corinthians. Então, ao longo dessa semana, que vai entrar agora, a gente pode ter algumas novidades sobre o assunto. Vamos aguardar. Bom, e dando uma pausa aqui nessa primeira parte do Sábado Esporte Clube, a gente vai encerrar esse primeiro bloco trazendo as notícias da dupla Repá. E eu começo
falando sobre o Clube do Remo, trazendo as primeiras do Leão Azul. Vem aí, Paulo Cacheado. Deixa comigo, meu caro Maurício Bessa, um grande abraço. O Clube do Remo está na Série A do futebol brasileiro. O Remo, autêntico representante do norte do Brasil e de toda a Amazônia Legal nesta competição. É o único aqui que vai honrar a nossa região amazônica. E o Clube do Remo, que depois da festa de domingo que aconteceu, a subida do Clube do Remo, aquela vitória sensacional no dia 23, um dia inesquecível para o torcedor do Clube do Remo. 23 de novembro, o Clube do Remo meteu 3-1 no Goiás, e não é que a combinação veio bonito para você aí que estava secando, dizia que o Remo já ia ficar de fora, né? E agora, engole todas essas palavras, porque você se enganou. O Clube do Remo venceu no Goiás e ainda combinou, porque a Santinha fez o seu pedido. A Santinha atende nós, atende todos nós, mas para quem tem fé. Exatamente, para quem tem fé. O Remo tá o Remo tá na elite do futebol brasileiro. Ei, tu aí, tava secando? O Remo está na elite do futebol brasileiro. Pronto, acabou. Vocês querem dizer o quê? Ah, porque não sei o que, vai cair? O Remo está na elite, não vai cair. Quem cair tá embaixo há muito tempo, meu mano. Pelo amor de Deus, meu mano. Olha pra isso, observa isso, né? Deixa a vida do leão em paz. Deixa a vida do leão em paz. É muito moleque, leão. Se enganaram contigo, não foi, leão? Mas, rapaz, pra te ver como são as coisas, né? Nós somos da Santinha, graças a Deus. Temos fé, né? E tem um artilheiro que tem fé, o Pedro Rocha, que já disse no programa Conversa com o Leão, que quer ficar no Clube do Remo, mas depende do empresário dele, que tem outras propostas. Claro, se o cara é artilheiro, com a camisa do Clube do Remo, a maior equipe, maior clube do norte do Brasil, com uma repercussão nacional fantástica, maior torcida do norte do Brasil, porque os números não aumentam jamais, não sei o que estou falando, os números estão mostrando aí, não sou eu. Ah, porque eu tive tanto, isso não tem porquê. O Remo jogou no Baenão. O Remo jogou no Baenão, só dá no Baenão ter 13 mil, 12 mil pessoas, se é no Mangueirão é 48, é 50 mil. Por favor, tá? Vamos botar a mão na consciência, né? E o Clube do Remo, uma grande atração do futebol brasileiro, vai receber as maiores equipes do futebol brasileiro. Teu time tá lá no meio? Se tá lá, me mostra aí. Não é muito moleque, Leão, tu é chato quando tu ganha, Leão. Eles querem tirar sarro contigo, acabam se quebrando aí, né? Não tem culpa de nada. Flamengo vem aqui, Palmeiras vem aqui, Corinthians vem aqui, São Paulo vem aqui, Fluminense vem aqui, Botafogo vem aqui, Vasco vem aqui, Atlético Mineiro vem aqui, Grêmio vem aqui, Cruzeiro vem aqui. Jogar é só contra ti, Leão. Não é tu que é da elite? Oh, meu Deus do céu, guerreiro. Oh, pra que mexe comigo, né, guerreiro? Vou mexer comigo, tá aí. Bom, em nome de Engecel, energia solar, 984792655, COPM, um clube pra chamar de seu. O presidente é o Coronel Costa Júnior. Reboquite, argamassa da Amazônia, todo mundo no Pará só usa Reboquite. Posto Ipiranga, o posto da COP 30. Red Horse, energético, Red Horse pra você. Lógico, em qualquer supermercado você encontra o energético Red Horse. Exatamente. Bom, jogadores todos saíram de férias, né, liberados. Já falei que apenas o Pedro Rocha, que continua em Belém, inclusive participou do programa Conversa com o Leão na última quinta-feira à noite, ele, o presidente Antônio Carlos Teixeira Tonhão, e disse que o caso dele tem encaminhado. Vamos deixar isso aí, né? Deixa quem resolve a diretoria. E o Guto está no interior de São Paulo, né? E, lógico, sempre em contato direto com o Marcos Braz, já articulando tudo, né? Esperamos que dê tudo certo. Pode pintar mais uma vez uma pré-temporada na cidade de Barcarena. Emissários já foram lá, o Cadu foi lá, o Manezinho ficou também de acompanhar ele. Tomara que dê tudo certo
né? O Remo voltando para uma pré-temporada em Barcarena. Ainda não está definida a apresentação do Clube do Remo, que deve acontecer dia 23 ou dia 24 agora de dezembro, porque os jogadores têm direito a férias, né? Saíram agora. Dia 23, o último jogo do Clube do Remo. Dia 24 foram liberados. Deve ser dia 24 a apresentação, né? Mas o Remo tem 16 jogadores que têm compromisso aí, que terão que voltar, né? Daqui a pouquinho eu falo no segundo bloco, terão que voltar para cumprir contrato com o Clube do Remo. Inclusive 13 deles, ou quase todos, já fizeram exames cardiológicos, já avisando a temporada do ano que vem. Escritório de Advocacia, doutora Vitória Branco, especialista em Direito Desportivo. Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado. Prefeitura Municipal de Augusto Correia, administração e do prefeito Estrela Nogueira. Vita Maxi, cuide bem do seu pet. Para seu cãozinho ou gatinho, Vita Maxi, da distribuidora Santa Marta, administração de Luiz Bastos. Vita Maxi, você encontra nos supermercados do Pará. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou falar as festas que tem por aí. Meu amigo, lá no Conjunto Oásis, o doutor Henrique Custódio, ali na Baiuca, né? Aqui na Baiuca, aqui na 14 de abril, próximo a governador Zé Moché, do meu amigo Miguel Ângelo, todo mundo indo para lá, para essa grande comemoração. O Amário, o Afonso, Serginho, Sávio, o Diego e outros grandes remistas estarão também na BR, né? Não vai ser fácil, Cacheado, pra ti hoje, não vai ser fácil. Olha, a turma do Felipe Tavernar, lá no condomínio Rio das Pedras. Alô, Tavernar, um grande abraço, meu amigo, vamos ver se a gente chega aí. Miguel Ângelo, já falei, o bar, o encontro dos amigos na Castelo Branco também, e a turma lá de Vila do Conde, agora muito longe para mim. Alô, meu amigo Ronaldo da Serve Porto, muito obrigado. Gilson da Remo Conde, todos vocês continuando aí com a festa do acesso. Pódio Alter Spa, Senador Lemos, Conduto Freitas, comando de Anderson, o príncipe da mídia paraense. Ivoei Turismo, faça seu plano de turismo na Ivoei Turismo, comando de Milton Magela, o empresário do ano. Chácara Marides, para seu conforto, seu evento na Chácara Marides, 992 44 1462. Meu amigo Raimundo Ribeiro, que também está comemorando aí com seus amigos, né? Raimundo Ribeiro, um grande abraço, meu amigo. Recebi o seu recado e a comemoração é assim mesmo. Você comandou o Clube do Remo, você foi um baluarte também no Clube do Remo. É isto aí, é o Clube do Remo, meu caro Bessa, fazendo a sua comemoração justíssima, porque o Remo agora é clube da elite do futebol brasileiro. Já já eu volto com a segunda participação aqui no Sábado Esporte Clube, meu caro Maurício Bessa. Tá aí as primeiras do Leão Azul aqui no Sábado Esporte Clube, mudando de lado na Almirante Barroso. A gente vai agora para as primeiras do Papão da Curuzu, com informações do Lobo da Amazônia, ele, Dinho Menezes. Beleza, Maurício, já tô aqui para falar do Papão da Curuzu. Vou trazer o Marcelo Santana, executivo de futebol do Paysandu, para falar um pouco do Júnior Rocha, o porquê que ele preferiu, que a comissão que está tratando do futebol preferiu o Júnior Rocha, que já chegou, já conheceu as instalações do Paysandu, já conheceu o que está sendo feito, o que já está feito no centro de treinamento. Ele disse que a vontade dele era treinar o Paysandu, era trabalhar no Paysandu com a massa que tem. Então, meu irmão, dar esse salto, né? Esse salto, Paysandu vem forte. Lobo tá ferido, o Lobo tá aborrecido, o Lobo vem pra pegar tudo, Maurício, nesse ano de 2026. Por isso que eu digo que 2026 já começou pro Paysandu, já começou naquele pique, com aquela crocância, meu irmão, pro Papatito do Norte, pro time do povo paraense, para esse gigante pela própria natureza. Pelo menos 16 jogadores para 20 vão ser contratados. O elenco vai ser formado entre 28 e 30 atletas. E ainda tem esses 17 que vão continuar, né? Mas desses 7 que são da base, eu acredito que 4 vão ficar no elenco profissional. E dos 10 que são profissionais do time do Paysandu, acredito que dos 10 possam ficar aí
5, 6, e os outros, por exemplo, o André Lima, que tem contrato, já está brigando com o Paysandu da Justiça, deve ir para Ponte Preta, Macaca Campineira. Marlon, Paysandu deve estar procurando clube para ele. E, enfim, outros aí, Matheus Nogueira, não sei não, pode ser emprestado. Tudo isso aí acaba pesando na definição, porque tem a avaliação agora do pessoal que está no futebol, a avaliação do Vandic, a avaliação do Marcelo Santana, do próprio Júnior Rocha, enfim, tudo isso aí. O Júnior que é roqueiro, né? AC/DC, ele gosta desse metal pesado, e o Paysandu vai jogar nesse ritmo do AC/DC, meu amigo. Mano, não vai ser fácil não, hein? Não vai ser fácil. Em nome de Argamassa, Plastibassa, genuinamente paraense, tem certificado de garantia Argamassa. Argamassa é diferenciado o negócio, hein? Argamassa, para pedir 3724-1453. Júnior Furtado deixou o Paysandu depois de 25 anos de serviços prestados, né? O clube subiu uma nota desejando boa sorte ao profissional, sucesso também, grande Júnior. E o Silvério deve comandar agora o departamento médico do Paysandu, o supervisor, né? O diretor daquele setor. Enfim, baterias tudo você instala, esquece para carro, moto, jet ski, bicicleta. Se não for baterias tudo, esqueça tudo. Baterias tudo. Seja revendedor, 3231-983, fale com o Ney que ele tá pra resolver a parada. Banca do Sucesso, tudo pra sua cozinha, seu escritório, seu salão de beleza, barbearia, Banca do Sucesso, mete a senha, o Dinho me mandou aqui, fica tudo adiantado pra você, tô te falando, hein? E Proativa, tem o EJA profissional, pra você concluir seus estudos em 6 meses, já vai sair no mercado de trabalho empregado já. Você faz a matrícula e já ganha um curso de informática online. Olha só, entre em contato 9213-6555, 9213-6555. E o Marcelo Santana, o novo executivo de futebol, fala o porquê do Júnior Rocha. A primeira vez que eu conheci o Júnior Rocha, eu não lembro agora se foi em 2015 ou 2016. Eu, quando tive a oportunidade de ser presidente do Bahia, o Júnior Rocha era o técnico da Luverdense. Eu entro no Bahia na semana seguinte ao Bahia ser rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. E por coincidência a gente também se enfrentou na Copa do Brasil, Bahia e Luverdense. Então tive a oportunidade de conhecer o Júnior Rocha em 15 e em 16, ver a maneira de trabalhar, ver os seus clubes. Ele era um técnico muito novo também, o Júnior Rocha também é de 81, a gente nasceu no mesmo ano, então ele também era bem novo. Ele fez esse trabalho na Luverdense, onde ele joga 4 edições consecutivas da Série B do Campeonato Brasileiro, num clube que não tinha essa tradição de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, num estado que não tinha também, até aquele momento, na era dos pontos corridos, uma assiduidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o modelo de jogo e a característica de jogo do Júnior Rocha, eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos. E em paralelo a isso, a gente também fez uma análise estatística da Série C do Campeonato Brasileiro desde 2022 até esse ano. Por que de 2022? Porque em 2022 é quando tem a mudança para o atual formato, que é pontos corridos, turno único, 19 jogos, seguido de quadrangular do acesso e final. Então, nesse período de 4 temporadas, o Júnior Rocha é um dos 13 treinadores que conquistou acesso. Tem 10 treinadores que conquistaram um acesso, 3 treinadores conquistaram por 2 vezes o acesso. Desses profissionais, o Júnior Rocha é o 5º com mais jogos na Série C, do Campeonato Brasileiro nesse período. O Júnior Rocha tem o 7º melhor aproveitamento de pontos na divisão. Se você considerar treinadores que jogaram mais de uma Série C, o Júnior Rocha ele tem o 4º melhor aproveitamento de pontos da Série C nesse período. E das 3 vezes que ele disputou a competição nesse formato, em todas o seu time chegou à fase classificatória de disputar o acesso no quadrangular final. Só o Júnior Rocha e o Rogério Corrêa tiveram 100% de aproveitamento de levarem clubes da fase classificatória até o quadrangular do acesso. Pronto, tá aí o Marcelo Santana, executivo do Papão da Curuzu. Já com mais eu volto
no segundo bloco aqui no Sábado Esporte Clube, Maurício. Tá aí o Dinho Menezes com as primeiras do Papão da Curuzu. O Sábado Esporte Clube vai para um rápido intervalo aqui neste sabadão. Vem aí o Clube Notícia com Mariana Moraes e na sequência a gente volta com muito mais aqui no Sábado Esporte Clube. Não sai daí, torcedor. Sábado Esporte Clube. Sábado Esporte Clube. Maurício Bessa. De volta aqui com o Sábado Esporte Clube neste sabadão. E para começar esse segundo bloco, vamos tratar de alguns assuntos internacionais. Já que a gente já falou de algumas notícias nacionais, bora saber o que rolou no mundo da bola nesta semana. E eu queria começar falando do Real Madrid. Pois é, meus amigos, o que está acontecendo com o Real Madrid? Que anunciou a intenção de alterar o seu modelo de propriedade para permitir a entrada de investimento externo, isso pela primeira vez desde 1902. O que acontece? O presidente Florentino Pérez apresentou aos sócios durante a Assembleia Anual, que acontece lá no Centro de Treinamentos do Real, uma proposta de criação de uma empresa subsidiária que teria um acionista minoritário com cerca de 5% das ações, mantendo, calma, porém, o clube absoluto nas mãos de quase 100 mil sócios do Real Madrid. O presidente explicou que a diretoria passou os últimos 12 meses estudando diferentes alternativas para valorizar o clube sem abrir mão da sua tradição como associação. Segundo o Florentino Pérez, o objetivo é identificar o valor de mercado do Real Madrid e, ao mesmo tempo, blindar a instituição de influências externas. O presidente também afirmou que o clube não pretende abrir capital na bolsa e que qualquer investidor vai precisar compartilhar os valores madridistas, além de atuar como defesa contra ataques externos. Detalhe: para que o novo modelo avance, será convocada uma assembleia extraordinária com cerca de 2 mil sócios compromissários. E aí, esses sócios compromissários vão decidir se essa proposta será levada a um referendo com todos os sócios maiores de 18 anos, deixando claro que apenas com essa aprovação o projeto poderá seguir. O presidente do Real Madrid destacou também que o clube continuará sendo dos seus sócios, mas que esse passo é necessário diante do cenário atual do futebol. Durante a intervenção, o Florentino Pérez voltou inclusive a criticar algumas figuras que ele considera adversárias, lembrando o Javier Tebas, que é presidente, da La Liga, além da UEFA, tendo aí árbitros espanhóis e o próprio Barcelona, sempre pela rivalidade, Ele acusou, por exemplo, o presidente da La Liga, o Tebas, de atuar de forma clandestina para alterar leis no país e permitir que a La Liga tenha acesso a uma fatia maior das receitas do Real Madrid. E a mudança estrutural seria justamente uma forma de proteger o Real Madrid dessas pressões. A solução proposta é considerada, ao mesmo tempo, um pouco controversa e inovadora, já que, diferentemente da conversão para a sociedade anônima desportiva, como acontece com a maioria dos clubes profissionais lá da Espanha, o Real Madrid adotaria uma estrutura na qual cada sócio possuiria apenas uma ação com valor monetário e passível de transmissão, porém apenas para filhos ou netos, pontuando que o mecanismo ainda não foi detalhado, deve acontecer aí nos próximos dias, e fontes próximas a esse processo afirmam que o investidor receberia dividendos referentes aos rendimentos do clube, mas sem direito a voto. Já os sócios manteriam o poder de eleger o presidente e definir mudanças no estatuto, mas não receberiam dividendos anuais. Para finalizar, o Florentino Pérez detalhou aí que serão apresentadas na Assembleia Extraordinária mais detalhes sobre isso, embora ele tenha deixado claro que deseja evitar especulações publicadas recentemente na imprensa. Ele quer evitar que assuntos que não estejam dentro desse cronograma sejam divulgados, por isso mesmo ele vai apresentar mais detalhes em uma Assembleia Extraordinária já na próxima semana. Então vamos aguardar essas mudanças prováveis para o Real Madrid. Bom, e se a gente falou do Real Madrid, a gente vai ter que falar do Barcelona também, já que o Lionel Messi deixou uma interrogação na cabeça
dos torcedores culé. A gente lembra que ele fez uma visita surpresa lá no Camp Nou na semana passada. Isso aí virou assunto sobre um possível retorno dele para lá. Ninguém pode ver o Messi associado a nada do Barcelona, que já acham que ele vai voltar. Porém, em uma entrevista recente do Joan Laporta, presidente do Barça, ele falou, né, sobre a possibilidade de ter o Lionel Messi mais uma vez no Barcelona. Atualmente a gente lembra que ele está lá no Inter Miami, que ele é um dos destaques do time, que inclusive já chegou nas finais por lá. E apesar da expectativa, né, dos torcedores do Barça pelo retorno do Messi, o presidente descartou a possibilidade. De acordo com o presidente do clube, não existe a chance do craque argentino ser contratado pelo Barcelona, pois ele tem um contrato em vigor com o Inter Miami. E ele ainda esclareceu, né, que o Barcelona está construindo um projeto visando aí o presente e o futuro, dando a entender que o Messi não faz mais parte dos planos, mesmo que todos os torcedores peçam o retorno dele, já que a saída não foi do jeito que se esperava. O Laporta disse ainda que o retorno do Messi, como jogador, é simplesmente irrealista e que no momento ele tem um contrato com o Inter Miami, que o clube está construindo um projeto futuro e é complicado você viver no passado, porque assim você dificilmente avança. Certo ele, viu? Recentemente a gente lembra até que o Messi, né, deu uma entrevista e falou sobre a presença dele na Copa do ano que vem, né, a Copa do Mundo, e conduziu aí a Argentina, a gente lembra, para o título de 2022, que pode estar jogando mais uma Copa, que ele sonha em disputar a Copa do Mundo do ano que vem, mas que ele precisa estar próximo aí do condicionamento físico ideal, e que no ano que vem tudo vai depender disso, já que fisicamente ele precisará estar bem. E o calendário dos Estados Unidos, como é diferente do europeu, né, vai ter uma pré-temporada no meio. Aí foi que surgiram os rumores que ele poderia estar indo para o Barcelona para ficar bem fisicamente, enfim. Esses rumores apontavam que ele poderia atuar 6 meses por empréstimo com a camisa do Barcelona, já que ele estaria em reta final de temporada, já nesse primeiro semestre do ano que vem. Sempre foi assim, né? O calendário lá do futebol norte-americano é diferente. Muitas vezes a gente já viu jogadores passarem 6 meses em algum clube europeu enquanto por lá estavam de férias. Eu lembro do caso do Thierry Henry, né? Que voltou para o Arsenal por 6 meses, vindo lá do futebol do New York Red Bulls, que era onde ele jogava. Mas enfim, isso acabou abrindo todo esse precedente para o Messi. Porém, o Laporta deixou bem claro, né, que não tem essa possibilidade do Messi vir passar 6 meses lá no Barça e revelou que não existe interesse nem planejamento por parte do clube espanhol para o Messi voltar. E aí acabou quebrando toda e qualquer propaganda de que ele estaria voltando ou não, qualquer rumor, não está rolando mais nada e o assunto foi encerrado pelo presidente do Barcelona. Então, se você tem um sonho de ver o Messi voltar, não vai ser agora. Quem sabe quando acabar o contrato dele lá no Inter Miami e se o Barcelona quiser, o que o Laporta deixou bem claro que não é bem viável, pelo menos no momento. Bom, ainda lá pelos lados europeus, uma notícia nessa semana chamou muito a atenção da imprensa e ela envolve um jogador de 19 anos, quer dizer, agora um ex-jogador de 19 anos chamado Han Willoft-King. Promessa do Manchester City, o jogador encerrou a carreira dele do futebol para se dedicar aos estudos. Olha essa, meus amigos, é difícil, né, por aqui algum cara vingar, né, no futebol, virar profissional. E o cara lá com 19 anos abandonou a carreira, mas foi se dedicar aos estudos, pelo menos um lado positivo. Ele é volante, né, era volante e vai voltar aos esforços para a faculdade de Direito lá na Universidade de Oxford. E explicou que ele se sentia um pouco pouco estimulado no esporte, não tinha ali tanto envolvimento. A gente já ouviu outros casos, né? Eu lembro do Ireland, que é um jogador que passou lá pelo Aston Villa, se eu não me engano, que ele é irlandês, não gostava muito de futebol, ele falou que ele praticava porque precisava de dinheiro. E no caso aqui do Han Willoft, ele não se sentia aí muito estimulado pelo futebol. Ele declarou que ele ama o futebol ainda, mas sempre sentiu que poderia estar fazendo mais e que ele estava desperdiçando algumas horas do dia dele.
Ele pontuou que precisava de algo diferente e a faculdade animou ele, as pessoas também, e ele acha que esse foi o motivo, né? Pontuando também que algumas lesões foram um fator para que essa resposta viesse. Ele sentiu que precisava de algo mais e que esse algo mais poderia ser algo intelectual e que agora sim ele está um pouco mais motivado. Essa entrevista toda ele deu lá para o The Guardian, que é um jornal inglês. Ele surgiu lá na base do Tottenham, foi apontado como um jogador de grande potencial, inclusive chegou a atuar pela seleção sub-16 da Inglaterra. Entretanto, ele teve uma lesão na temporada 21-22 que comprometeu as suas atuações como volante. Naquela época, inclusive, ele recebeu o convite de uma universidade, dos Estados Unidos. Foi fazer testes para iniciar os estudos e no início desse ano ele estava atuando lá pelo time do Cincinnati e ele estudava nessa universidade lá da Califórnia. E aí, meus amigos, ele retornou lá para a Inglaterra e depois de receber uma proposta do City, aceitou, né? Entretanto, ele voltou a ter problemas físicos, ficou afastado dos gramados, e inclusive fez treinamentos com os profissionais. Porém, segundo ele não estava gostando e ele não entendia o motivo. Talvez, quem sabe o ambiente, estava entediado com essa frequência que é a vida de jogador de futebol, talvez não fosse para ele. Ele alegou que ele treinava, ia para casa e não fazia muita coisa. E que se ele comparar com agora, que ele tem mais dificuldade para achar tempo, ele está estudando e saindo com amigos, está jogando pelo time lá da universidade, ou seja, está fazendo tudo o que ele gosta, e isso foi determinante para ele encerrar a carreira dele aos 19 anos. E ele descreveu a sensação de treinar com profissionais, dizendo que o time principal virou algo que ninguém gosta de fazer, porque ele ficava lá só pressionando, ficavam correndo atrás da bola, ficava correndo uma hora aqui, outra ali, e disse que não era uma experiência muito legal. E por fim ele refletiu sobre a carreira no futebol e declarou que se ele conseguisse uma carreira na 3ª divisão ou na 2ª, já estava bom para fazer um bom dinheiro. Mas se perguntou se ele iria gostar disso. Na cabeça dele ele disse que não. Além disso, ele falou que jogar por 10 ou 15 anos e depois fazer o que depois? Ele prefere ir para a universidade, onde ele pode ter aí um bom futuro, além de viver a vida que ele sempre quis, que é mais tranquila e voltada aí perto dos amigos. E assim, meus amigos, se encerra a carreira do nosso pequeno e adorável jogador do Manchester City de 19 anos, chamado Han Will-Loftus-King. Foi notícia, inclusive, ele está tendo bastante notícias aí sobre ele, estão tendo bastante notícias sobre ele aí pelo mundo, ele está dando entrevista demais. Essa aposentadoria dele também virou manchete aí de diversos tabloides lá pela Europa, mas agora o garoto vai realmente ficar lá em Oxford, jogando quando ele quer, estudando e procurando ter alguma profissão fora do mundo da bola. Enfim, bom, mudando de assunto um pouquinho, saindo do mundo de jogadores e indo para um contexto geral, a Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA, anunciou nessa semana uma parceria com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento para financiar a construção e modernização de estádios em nações em desenvolvimento. Pois é, esse acordo prevê uma linha de crédito de até $1 bilhão, que se a gente for converter para o real dá cerca de 5,4 bilhões de reais, destinada a associações membro interessadas em expandir sua infraestrutura esportiva. O que acontece? O memorando de entendimento estabelece que os recursos serão liberados em condições consideradas favoráveis, com foco na construção de arenas, centros de treinamento e estruturas complementares necessárias para o avanço do futebol em regiões emergentes. Esse fundo afirma que a iniciativa pretende usar o esporte como ferramenta de transformação social. Em nota, o diretor executivo da Sultan Bin destacou que esse investimento pode ampliar oportunidades para jovens e fortalecer comunidades ao oferecer condições de crédito consideradas acessíveis. A proposta inicial dessa parceria prioriza, por exemplo, federações de países emergentes, entre elas a CBF. Pois é, a FIFA avalia que parte das suas ações membro ainda não possui estrutura mínima para sediar eventos internacionais ou desenvolver projetos de base
de forma competitiva. Aí já deu uma cutucada aí no calo da CBF, né? O Gianni Infantino, presidente da FIFA, classificou essa cooperação como um pilar para a expansão global do futebol, afirmando que muitas federações ainda precisam de apoio para construir instalações apropriadas e essa parceria contribui diretamente para tornar o esporte verdadeiramente global, pontuando que a federação também vê o acordo como um passo estratégico para reduzir desigualdades históricas entre nações com arenas modernas e aquelas que não dispõem de instalações adequadas. Bom, e ainda falando aqui do que rolou no mundo da bola, nessa semana a gente teve aí, né, a confirmação da FIFA sobre os procedimentos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, né, do ano que vem. E agora todo mundo já começa a fazer aquelas projeções para possíveis duelos, né? Já que a gente tem aí alguns adversários e alguns não vão poder se enfrentar. Por exemplo, a Espanha não vai poder enfrentar a Argentina, a França não vai poder enfrentar a Inglaterra, isso tudo antes da final, viu? Se forem se enfrentar, será só na final, desde que eles vençam aí os seus grupos. Lembrando que todos esses procedimentos, eles visam manter o equilíbrio competitivo no formato expandido das 48 seleções que vão para o Mundial, garantindo inclusive que a equipe, né, número 1 do ranking, por exemplo, a Espanha, e a número 2 atual, né, que é a Argentina, estejam de lados opostos das chaves. A gente vai fazer uns prognósticos aqui, lembrando que mesmo que essas equipes não vençam, né, nos seus grupos, os 4 países cabeças de chave não poderão se enfrentar até as semifinais. Então muita coisa vai acontecer dentro da competição, mas as principais só vão se encontrar mesmo lá no final, lá nas cabeças. O sorteio da Copa do Mundo vai acontecer no próximo dia 5, lá em Washington, nos Estados Unidos, e a tabela atualizada dos jogos, né, incluindo os estádios e horários, será divulgada no dia seguinte, no dia 6. Canadá, México e Estados Unidos, que são os países sede, estão no pote 1, que inclui a Espanha, a Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Já no pote 2, temos aí a Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Já no pote 3, Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. Já no pote 4, teremos Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia e os 4 vencedores da repescagem europeia, além dos 2 classificados dos playoffs mundial. Lembrando que aplicam-se restrições da federação, né? Não sendo permitido que um grupo tenha mais de uma equipe da mesma região, exceto a europeia, que, claro, tem 16 representantes e pode colocar até 2 equipes em um grupo, claro, visando também o equilíbrio da competição. E, claro, aqueles jogos ali improváveis. Teremos muitos duelos pela primeira vez em Copa do Mundo nessa Copa de 2026. Lembrando que o torneio vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Começa no dia 11 de junho, com a final marcada para o dia 19 de julho, lá em Nova Jersey. E vamos aguardar e ver o que essa Copa vai trazer aí de entretenimento para todos nós. Bom, e quem está na Copa e se livrou de não poder jogar logo nos primeiros jogos, é o Cristiano Ronaldo. Isso porque o Papai Cris está livre para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. A gente lembra que ele foi expulso, né, contra a Irlanda nas eliminatórias e ele já recebeu uma suspensão de 3 jogos. Simplesmente o Papai Cris deu uma cotovelada lá no zagueiro e está cumprindo uma pena, né, de um jogo contra a Armênia, e agora terá um período aí probatório até o Mundial, que se ele cometer alguma infração semelhante, ele pode ficar de fora dos 2 primeiros jogos da Copa. Recado foi dado. O Cristiano Ronaldo ele encerrou a participação nas eliminatórias, né, para essa Copa do Mundo com um cartão vermelho direto, numa partida contra a Irlanda. A gente lembra que ele foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo. Confronto aí fora de casa, e porque ele deu uma cotovelada no Oxi, e depois dessa disputa de bola ele atingiu o cara com uma cotovelada, e depois disso o comitê disciplinar da FIFA decidiu punir o Cristiano Ronaldo com 3 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. 2 jogos, porém serão aí com pena
suspensa. A suspensão automática de um jogo já foi inclusive cumprida, né, contra a Armênia, e agora o CR7 só vai cumprir a suspensão de mais 2 partidas se ele cometer alguma infração semelhante no período de um ano. Lembrando que a seleção de Portugal já está classificada para a Copa do Mundo, e aí a gente vai ver lá no dia 5 quem o Papai Cris vai enfrentar dentro dessa Copa do Mundo. Portugal está no pote 1, que eu falei ainda há pouco, mesmo pote da seleção brasileira. Bom, saindo do assunto Copa do Mundo, bora falar sobre camisas, porque nessa semana, muitos comentários sobre vendas de camisas. Eu já tinha falado aqui no Sábado Esporte Clube, acredito que de alguns tempos atrás, não muito longe, acho que talvez não no sábado passado, aliás, no retrasado, mas acho que um pouco além, sobre as camisas mais vendidas do mundo, né? Que foi feito aí um estudo sobre a Euroméricas Sports Markets, publicou inclusive um relatório com as 10 camisas de time mais comercializadas entre o mês de janeiro e outubro. E na ocasião lá, o Real Madrid foi líder, né, de vendas, normalmente tem sido assim. O Barcelona foi o segundo, o PSG o terceiro e o Bayern em quarto. Mas o motivo agora do assunto aqui é camisas personalizadas. E agora eu vou destacar o Mengão, né? O Flamengo joga daqui a pouco contra o Palmeiras e o seu camisa 10 se destacou nesta semana justamente por isso, porque o Flamengo tem motivos aí para celebrar o desempenho do Arrascaeta nessa temporada que tá incrível, não só dentro de campo, mas o Arrascaeta tá demais fora dos gramados, referente à venda de camisas. No caso, a camisa dele, que é a camisa 10 do Mengão. Então, segundo informações, o Arrascaeta alcançou a impressionante marca de 975 mil camisas vendidas neste ano. E o Uruguai está aí como o 6º jogador com mais vendas no ranking global, que é aquela parada, né? Eu vou ali na loja e quero uma camisa personalizada com o nome do meu jogador favorito, de repente. O ranking de vendas ele é liderado pelo Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que tem aí 1.315.000 camisas vendidas com seu nome. No segundo lugar tem o Lionel Messi, que vendeu 1.278.000 camisas lá do Inter Miami. A lista continua com o Robert Lewandowski, do Barcelona, em terceiro, com 1.110.000. E aí, na sequência, em quarto lugar, tem o Mbappé, do Real Madrid, com 1.020.000. O Vini Júnior, do Real Madrid, com 992.000. E aí, no sexto lugar, o Arrascaeta com as suas 975.000 camisas personalizadas. Ele que é o único jogador da América do Sul no top 10, que supera inclusive alguns jogadores como Cristiano Ronaldo, lá do Al Nassr, que vendeu 925.000 camisas com seu nome, e também o Bruno Fernandes, lá do Manchester United, que vendeu 878.000. E com essa proximidade aí da marca de 1 milhão, o Arrascaeta pode atingir esse feito, se é que já não atingiu hoje, com as vendas para lá, pelos lados do Peru, né, com a torcida peruana. Enfim, jogos decisivos estão se aproximando, tem um Super Mundial aí, aliás, tem um Mundial de clubes se o Flamengo for vencedor, e aí o Arrasca bate essa meta de 1 milhão, mas vale destacar aí não só o desempenho dele em campo, mas também o quanto o uruguaio está conseguindo render fora de campo. Bom, saindo um pouquinho desse assunto de camisas, a torcida do Borussia Dortmund, lá na Alemanha, por que eu tô falando de torcidas? Porque a torcida compra camisa, né? Mas a torcida também protesta, meus amigos. A torcida do Borussia Dortmund, lá da Alemanha, usou a força, né, da Muralha Amarela, que é aquela torcida fervorosa, uma das mais bonitas da Europa, quiçá do mundo, para protestar. Pois é, nesse meio de semana o Borussia enfrentou o Villarreal, né, pela Liga dos Campeões, e os torcedores exibiram um grande banner com palavrões direcionados à La Liga. Aproveitou que estava enfrentando o Villarreal, né, equipe lá da Espanha, e mandou o recado para a La Liga e também para a Federação Espanhola de Futebol, criticando os planos de levar jogos oficiais para o exterior. O que acontece? Esse protesto aconteceu depois da decisão, né, que previa o duelo entre o Villarreal e o Barcelona
que estava marcado originalmente para dezembro, lá no estádio de La Cerâmica, mas estava indo para ser disputado em Miami, nos Estados Unidos. A iniciativa teria sido aí o primeiro jogo de uma liga europeia da elite nos Estados Unidos, porém acabou sendo cancelada mês passado. Eu até falei disso aqui dentro das últimas do esporte, não no Sábado Esporte Clube. E lá no protesto, né, a torcida do Borussia levou 3 faixas abertas, 2 estavam em inglês, dizendo "Casa é onde seu coração está", e outra dizendo "Contra todos os jogos no exterior". E a terceira faixa, escrita em espanhol, trazia aí alguns xingamentos para a La Liga e também para a federação. Tá, protesto, beleza, nas arquibancadas, só que essa atitude pode gerar algumas sanções, né, para o Borussia Dortmund, já que a UEFA ainda vai revisar o episódio e pode classificar o conteúdo das faixas como provocativo ou ofensivo. Lembrando que no mês de agosto a Federação Espanhola já tinha, né, aprovado um pedido para levar as partidas da La Liga para outros estados, aí, outros países. Porém, a Liga Espanhola defendia que jogar em Miami traria benefícios comerciais, também aumentaria, né, um pouquinho a presença internacional dos clubes. Porém, a proposta aí não é bem vista por muitos outros países. Essa proposta da La Liga, inclusive, ela ganhou força depois do aval da UEFA, né? Que a UEFA tinha dado um aval, isso no mês passado. Porém, muitos países são contra, né? Algumas equipes andaram protestando no mês passado também. Os gramados da Europa viram alguns protestos, atrasaram o início de partida, né? Teve gente aí levando cartaz, jogadores aí com algumas camisas, com algumas mensagens por baixo ali da camisa do time. Enfim, na Alemanha o movimento ainda não tem força, né, para que isso aconteça, partidas fora. Mas qualquer coisa a Liga Alemã já descartou, né? Qualquer chance de levar jogos da Bundesliga para fora do país, mesmo o assunto estando em tona na Europa. Vamos aguardar para ver se muda alguma coisa ou se o Borussia Dortmund e os seus clubes alemães lá, seus clubes vizinhos, se mantêm firme referente a essa determinação. Bom, e ainda nas notícias aqui referentes ao que foi assunto, né, nessa semana, uma que não pegou legal, viu? A gente já fala aqui quase que diariamente dentro das últimas sobre a crise interna lá pelos lados do Corinthians. E nessa semana o Timão decidiu acabar com as equipes de basquete profissional e de base ao fim das temporadas em disputa. Ou seja, os campeonatos que os times de basquete profissional e de base do Corinthians estão disputando agora, quando acabar, acabou. Não terão mais outras participações. Ou seja, se conseguirem vagas em competições, não poderão participar porque o Corinthians decidiu, por fim, aí, os times de basquete, tanto de base quanto profissional. A decisão foi tomada pelo próprio presidente do Corinthians, né, o Osmar Stabile, e a justificativa para encerrar as categorias masculina, feminina e de base seriam os cortes de custo. Olha que absurdo. A gente sabe que isso acontece no Brasil, diversos clubes fazem isso, quando até incentivam, né? Tem clubes que conseguem dividir aí, deixar o dinheiro. Tem gente que nem tem o clube, nem tem aí as categorias. E no caso do Corinthians, que tinha a categoria, vai ter aí que ter esses cortes de custos, né, devido ao momento atual do Corinthians. E de acordo com a diretoria, o que é arrecadado atualmente, né, com as partidas e valores de patrocínio, não tem arcado com os gastos das equipes. Pelas redes sociais, por exemplo, o ex-atleta, o Guilherme Giovannoni, que também já atuou, né, pelo Brasília Basquete, fez parte dos títulos candangos, ele protestou contra o encerramento dessas atividades lá pelos lados do Corinthians, né? Ele destacou lá no post dele que ele acha injusto e um absurdo, e ele teve o privilégio de jogar lá, né, o último ano dele. Ele entendeu o que era o Corinthians, né, e agora vai ter que conviver, né, com esse momento lá do Corinthians. Ele disse, por exemplo, que se tirar 6 milhões do basquete profissional do clube, não vai resolver nenhum problema financeiro do Corinthians.
Em um post nas redes sociais, ele declarou, né, que é um absurdo o que está acontecendo, e ele também fala que teve o privilégio, né, de jogar lá no último ano dele, que ele entendeu o que era o Corinthians, e ainda ironizou, né, ele disse: agora, será que se tirar 6 milhões do basquete profissional do clube vai resolver o problema financeiro do Corinthians? Será que se tirar os 800 mil que são para cuidar da base toda, vai resolver? Tem dado prejuízo? Mas será que a culpa é só do basquete? Ele deixou ali a interrogação. E olha, caso consiga encontrar parceiros financeiros, o Corinthians pode até reverter a situação, viu? E manter esse basquete em funcionamento. É uma decisão de agora, mas referente aí à repercussão, né, que está tendo essa decisão lá do Corinthians, pode ser que alguns investidores possam querer aparecer e ajudar a manter as categorias de base e também o basquete, tanto masculino quanto feminino, lá do Timão. Mas que situação, hein? Pelas redes sociais, o time feminino, por exemplo, de basquete divulgou uma nota de repúdio à decisão do presidente do clube, o que é muito difícil acontecer, né? As pessoas se manifestarem sendo do clube, e falaram que é inadmissível que uma modalidade tradicional que já enfrentou um período de paralisação entre 2017 e 2024 volte a ser cogitada como descartável. Finalizou o texto a nota de repúdio do time de basquete feminino do Corinthians. Vamos ver até onde essa situação vai, se algum investidor aparecerá para o Timão. Bom, e ainda aqui nas notícias gerais do que foi destaque nesta semana, o Estevão, jogador brasileiro, revelado na equipe do Palmeiras, ele tá no Chelsea, né? Tá começando bem a trajetória dele lá no clube inglês. E na terça-feira, o Chelsea ganhou da equipe do Barcelona por 3-0 lá em Londres, pela Champions League. E, meus amigos, o Estevão chamou a atenção por marcar um golaço nessa partida. E ele foi notícia em diversos jornais europeus e mundiais. E chamou muito a atenção de diversos jogadores que também comentaram a boa atuação dele. E, inclusive, ele mesmo deu entrevista depois do jogo, destacando a atuação dele como uma noite perfeita. E, depois da partida, o ex-jogador profissional francês, né, o Thierry Henry, ele elogiou o desempenho do Estevão e comparou o Estevão ao Ryan Giggs no início de carreira. O Ryan Giggs, aquele jogador galês que passou pelo Manchester United e é lenda por lá, né? O Henry, ele é atualmente comentarista lá da CBS Sports e destacou no Estevão a intensidade e a insistência dele nos duelos individuais e ressaltou o quanto que o Estevão incomoda os marcadores ao longo dos 90 minutos. E realmente ele fez uma partidaça, tem feito boas partidas pela seleção brasileira. Lógico que o conjunto também é muito importante, mas ele vem evoluindo a cada partida e vem ganhando confiança e deverá ser um dos principais nomes da seleção brasileira em 2026 na Copa. O Henry, ele destacou que o Estevão, ele não é alguém contra quem você gostaria de jogar. E ele não está dizendo que ele é imparável, viu? Ele destacou que ele ataca sem parar e que é um problema, né, para os zagueiros adversários. Ele lembrou, por exemplo, que o Ryan Giggs no início de carreira era bem parecido com o estilo de jogo, que é aquele estilo que pressiona, né, durante toda a partida, e ficou encantado com o estilo de jogo do Estevão. E ainda reforçou, né, que o comportamento do Estevão dentro de campo não depende só do momento, já que mesmo o Chelsea estando atacando ou defendendo, o Estevão esteja em boa ou má fase, ele está constantemente procurando o campo de jogo para atacar, para tentar infiltrar ali na defesa. Por fim, né, ele também recebeu elogios do próprio treinador, o Maresca, que no pós-jogo também destacou não só a performance do Estevão, de como ele também, por ser jovem, ele vem apresentando um comportamento muito maduro, profissional, enfim. Abri esse parênteses aqui para falar do Estevão, que realmente tem crescido muito lá dentro do Chelsea. Lembrando que ele chegou no Chelsea em julho deste ano, uma das principais contratações aí, tem sido, né, uma das principais contratações do Chelsea para a temporada. E desde que ele estreou pelo Chelsea, são 17 partidas, 5 gols e 1 assistência. E assim, o menino Estevão vai evoluindo na equipe do Chelsea. Vamos acompanhar aí esse crescimento
e até onde o menino Estevão chegará com a camisa dos Blues. Bom, e para não dizer que eu não falei da CBF, vamos trazer agora o boletim falando sobre a Confederação Brasileira de Futebol com ele, Wellington Campos. Alô, Maurício Bessa, alô, amigos da Clube. Pois é, meu ídolo, e tá chegando a hora da grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, que já protagonizaram nesta década uma final de Copa Libertadores da América, e deu Palmeiras, né? O Daverson fez o gol numa jogada errada ali do Andrés Pereira, que agora está na equipe palmeirense. E na entrevista coletiva oficial, quem falou sobre aquela final foi um jogador que estava na torcida, porque estava suspenso, Léo Pereira, e analisou desta maneira. Bom, infelizmente aconteceu algo terrível naquela semifinal, em que eu me prejudiquei, de repente prejudiquei a equipe e fiquei de fora da final. Então fui castigado daquela forma por pegar 2 jogos de suspensão e vi de fora e foi terrível para mim, pelo contexto, por tudo que representou aquela final também. Eu não poder estar em campo ou no banco de repente para poder ajudar meus companheiros. Mas da arquibancada ali tentei passar o meu apoio a todos que estavam em campo, no vestiário também. Mas o que deu pra mim, né, tirar de lição daquela final foi que chegaram, né, naquele momento os 2 melhores e a gente de repente merecia até merecia a vitória no tempo ali normal, mas a gente sabe que o futebol tem várias variantes e infelizmente a vitória foi pro Palmeiras. Aí a presença do Léo Pereira, os 2 times vivendo momentos aí, né, importantes também no Campeonato Brasileiro. Flamengo lidera, Palmeiras é o segundo colocado, pode perder essa vice-liderança hoje para o Cruzeiro, que pega o Ceará 9 da noite. E o Flamengo deverá jogar com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal, Bruno Henrique e mais o Cebolinha, o Everton Cebolinha. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira, de Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux de volante, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Sem dúvida, uma notícia que chamou muita atenção em Lima, no Peru, foi de um torcedor palmeirense, o Cauê Brunelli Desotti, de 38 anos, médico, e que faleceu na véspera da grande final. Ele que era morador da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Tá falado, Maurício, é com você na Clube. Pois bem, dando sequência aqui ao Sábado Esporte Clube, é hora e a vez de falar das notícias da Federação Paraense de Futebol. E com o noticiário da FPF, vem aí Paulo Sérgio Pinto. Alô, Maurício Bessa, alô, amigos do Sábado Esporte Clube. Estamos chegando para falar da Federação Paraense de Futebol e dizer que na próxima terça-feira, 16 horas, de forma híbrida, no auditório da Federação, acontecerá a reunião de Assembleia Geral Ordinária para definir a apresentação e votação da proposta orçamentária para a temporada de 2026 e comemorar os 56 anos de fundação da Casa do Futebol. Vem aí, a partir do dia 2 de janeiro, mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. Para os paraenses, estarão Carajás no grupo 6, no grupo 11, a equipe da Tuna Luso Brasileira, grupo 22, o Águia de Marabá, e no grupo 27, a equipe do
Clube do Remo. Nos dias 8 e 9 de dezembro, acontecerá na Ilha do Cumbu o Congresso Técnico do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da Série 1, a primeira divisão. A partir da próxima segunda-feira, acontecerá a estreia do Esporte Belém na terceira Supercopa Capital Sub-17. O Dragãozinho da Maracangalha vai jogar 15 horas segunda-feira na Vila Planalto, lá no Distrito Federal, contra a equipe do Caxias do Rio Grande do Sul. A garotada do Esporte Belém viajou hoje às 7 horas da manhã em direção a Taguatinga. Amanhã começará a segunda Copa Oeste de clubes profissionais. Vão jogar Tapajós e São Raimundo, e na quarta-feira Amazônia e São Francisco. E na quarta-feira tem estreia do Remo na Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20. O Remo vai enfrentar o São Paulo no estádio Canindé. São as novidades da FPF aqui no programa Sábado Esporte Clube, que segue com você, Maurício Bessa. Lembrando sempre que falamos em nome de FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Pará-Amapá, e Dr. Valmilson Silva, advogado especialista em licitações e contratos públicos. Aqui na Clube segue você, Maurício Bessa. Eu volto a qualquer momento falando da Casa do Futebol. A você e a todos, um bom final de programa e um bom final de semana, Maurício. Hora de falar do Papão aqui no Sábado Esporte Clube, para trazer as últimas do Papão da Curuzu. Vem aí, Dinho Menezes. Fala, Maurício, naquele pique já de volta aqui no Som do Timaço, aqui no Som da Clube, para falar do Papão da Curuzu. Sábado, a rapaziada dá uma freada aí, porque a semana foi de contatos, reuniões. Isso também não significa dizer que os caras não estão em contato, né, permanente. Maia com Marcelo com Júnior com Maia, o Júnior com Van Dijk com Maia, enfim, é assim. O Paysandu tá tocando o barco, o Paysandu tá se reestruturando, o Paysandu tá se montando, né, para que no dia 16, 15 o novo Paysandu possa se apresentar no estádio Leônidas Sodré de Castro, estádio da Curuzu. Aliás, o Paysandu não vai deixar Belém, vai fazer essa preparação toda aqui na cidade do Lobo. O Lobo da Massa vai se preparar na sua casa, não vai deixar Belém nem para Barcarena, nem para Salinas. Vai concentrar todos esses preparos, né, no estádio, no complexo da Curuzu, né, no Caldeirão, na mansão, no CT, em Águas Lindas. É o que já está bem encaminhado. Mas lá pro dia 13, a Curuzu, o Hotel 7 Estrelas de Belém, o mais luxuoso da COP, já vai receber atletas, para começar esse trabalho. E por falar nisso, o Silvano Austrália deixou o Paysandu Esporte Clube. Aí chega o Emerson, que foi goleiro do Paysandu, vencedor, né, campeão. E esse daí deve pintar em Belém lá pelo dia 13, 14 também, já com seus familiares. Ele que reside em Londrina, estava no Londrina, subiu com Londrina e tem experiência, meu irmão, e acesso. A gente percebe que o Paysandu tá trazendo a rapaziada que tem experiência de time de massa, de acesso, de títulos. É isso que tá buscando essa diretoria do Paysandu Esporte Clube. Faz a coisa muito correta, muito certa, né? Tem que ser dessa pegada, tem que ser desse ritmo, tem que ser desse jeito. Ô Lobo, o Curuzu precisa passar, né, por um banho de loja. Tem que limpar aqueles alambrados ali. O pessoal já tá reclamando. Tem que dar um trato nas arquibancadas, tem que dar uma revivada ali naquela frente. Enfim, tudo isso é necessário, né, pro Paysandu, que fica na entrada de Belém, Almirante Barroso, continue sendo esse ponto turístico da Amazônia do Norte brasileiro. O cara, quando entra em Belém, olha logo pro lado esquerdo dele de quem tá entrando, de quem tá chegando. Agora, quem tá saindo, ele olha logo pro lado direito dele, porque tem logo o estádio Leônidas Sodré de Castro, a mansão do futebol brasileiro, o estádio da Curuzu. Vem coisa boa, vem novidade. Paysandu, se fala naquele meia que tava no Guarani, eu sinceramente, eu não fecho a conta, eu não afirmo isso, não, né? Pelo menos a boataria tá dizendo isso. A boataria está dizendo isso, mas enfim,
Fez um gol somente sendo meia, é pouco. Para quem é da posição, meia, eu sinceramente acho que é pouco. E o Netinho, né? Netinho foi lembrado, Netinho que queria ficar, mas o Paysandu não quis. Agora existe a possibilidade mínima, por enquanto, claro que isso vai crescer a cada dia, dele pintar no Paysandu. Esse Caio Melo fez 27 jogos, 1 gol somente. Assistência nem colocaram aqui, com certeza tem pouca assistência, mas enfim, em nome de Proativa, tem o EJA profissional. Proativa, você conclui seus estudos em 6 meses, fera. Eu disse 6 meses, hein? E aí você fazendo a matrícula, você ainda ganha um curso de informática online. Olha só que beleza. Então não perde tempo não, entra pro mercado de trabalho, já começa trabalhando, fera. Proativa, lapidando proativos para o mercado de trabalho. 9213-6555. Argamassa, Plastimassa, essa tem a diferença. Argamassa, para construir, reformar, argamassa, tem certificado. 3724-1453, 3724-1453. Também Banca do Sucesso Frutuoso, entre 15 de novembro, João Freire, tem tudo para casa, para o seu escritório, para sua loja. Você encontra na Banca do Sucesso. Mete a senha. O Dinho me mandou aqui. Fala com o Valmir, com a Maranhense, com a Maria, com a Socorro, com a Solange, com a Dorma, com todo mundo lá. E aí o descontão da casa vai ser só seu. E Baterias Tudo, seja revendedor. Baterias Tudo, essa recarrega o futebol paraense, é a mais vendida da Amazônia do Norte brasileiro. É bateria, meu irmão, que você coloca e esquece. Para falar com o Ney, 3231-983, 3231-983. Por aqui eu fico. Volto na jornada. Bom, e para encerrar o Sábado Esporte Clube deste sabadão, vem aí as últimas do Leão Azul com Paulo Cacheado. Beleza, meu caro Maurício Bessa, de volta com a minha participação final, porque daqui a pouquinho tem jogão de bola, decisão da Libertadores em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo, olha só, Palmeiras e Flamengo, jogão de bola, todo mundo ligado na decisão de mais uma Libertadores. A taça vem pro Brasil, né? Se der Palmeiras, tudo bem. Se der Flamengo, tudo bem. Deixa eles disputarem pra lá. O que é mais importante é o Clube do Remo, que fará um novo plano do sócio torcedor aí, né? Um setor de marketing aí vai divulgar brevemente, porque aqui as equipes do futebol brasileiro, as mais importantes, 20 clubes mais importantes da atualidade no futebol brasileiro, estarão jogando contra o Clube do Remo no Mangueirão, e por isso carece de um reajuste aí no projeto sócio-torcedor. O presidente Tonhão já disse aqui no programa Conversa com o Leão, viu, meu caro Bessa, que quem tá com plano em dia não tem problema, vai ter esse benefício aí, né? Vai continuar. Deve ter algum reajuste aí no preço do ingresso, tudo bem, mas vamos aguardar o novo plano que vem aí, porque vai bombar esse plano aí, viu? Muita gente vai logo fazer o seu plano e garantir os seus ingressos para 19 jogos aqui no Mangueirão. 19 jogos no Mangueirão, as maiores equipes do futebol brasileiro e de toda a região em todo o continente sul-americano, né? Isso é muito importante, você vê os clubes aqui enfrentarem também o Clube do Remo, que está na elite do futebol brasileiro. Eu não quero ciúmes e nem inveja. Pode altespar, senador Lemos, Condutor Freitas, comando de Anderson, o príncipe da mídia paraense. Ivoei Turismo, faça seu plano de turismo na Ivoei Turismo, comando de Milton Magela, o empresário do ano. Chácara Marilis, você liga para 992-44-1462 para seu eventos e casamento também. @Chácara Amarilis. Vitamaxi, cuide bem do seu pet, para seu cãozinho e gatinho. Vitamaxi, da distribuidora Santa Marta, comando de Luiz Bastos. Vitamaxi você encontra nos supermercados do Pará. Prefeitura Municipal de Augusto Correia, administração é do prefeito Estrela. Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado. E as comemorações
aqui em Belém continuam, né, rapaz? Olha só, Felipe Tavernar com seus amigos lá no condomínio Rio das Pedras, ainda estão lá até essa hora, o pau tá torando lá, né, meu amigo o Felipe Tavernar, meu amigo Bosco Guimarães com a música O Novo Samba do Acesso do Clube do Remo, né, Bosco Guimarães? É isso aí, você é um talentoso compositor, grande remista Bosco Guimarães. O Samba do Acesso está em todas as festas do Clube do Remo e várias festas aqui em Belém, né? Muitos lugares aí não tem condições. A turma do SBT também se confraternizando hoje, rapaz, a turma do SBT. Obrigado pelo convite também, meus amigos aí, confrades do SBT. Olha, ali eu já falei no bar do meu amigo Miguel Ângelo, na Baiuca, ali na 14, próximo ao mais barato do meu amigo Dico, aí na José Malcher. E lá no bar Encontros dos Amigos na Castelo Branco. Também lá no Oasis, com o doutor Henrique Custódio e o meu amigo doutor Arildo, grande odontólogo, né, com seus amigos. Hoje à noite uma grande festa, a festa do acesso aí na 1º de dezembro com a Humaitá. Vai ser um sucesso logo mais à noite. Quem sabe eu não estarei aí, né, Arildo? O Arildo me pediu inclusive aí um videozinho aí. Vamos ver, se der eu passo lá. Se a dona Sônia deixar também, né? Tem tudo isso, Arildo, tu não sabe como é. Oh, meu pai do céu, muito legal isso aí. Amanhã eu estarei lá na missa da igreja de Santuário de Fátima com o Cônego Ivan, que é bom de bola também, o Padre Ivan, já é padre Cônego, né? Cônego um pouco acima, né? Do padre, ele remista, rapaz. Oh, meu Deus do céu, amanhã a gente vai se abraçar, agradecer a esta graça alcançada, agradecer a nossa mãezinha, a nossa santa e ao nosso Pai Celestial, porque a mãezinha, você tem que saber fazer o pedido, ela é nossa intercessora, pedimos para ela e ela ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, e consegue tudo aquilo que a gente quer. Vocês pediram errado, não deu certo, caíram, não foi? Nós pedimos certo, graças a Deus, nossa santinha estão aí de cima. Ô, guerreiro, é isso mesmo, guerreiro, só parece a Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, guerreira. Red Horse, energético pra você, o melhor Red Horse, você encontra nos supermercados do Pará, Posto Ipiranga, Duque com Humaitá, visite Bob's Burger, aberto até 5 da manhã no Posto Ipiranga. Reboquite, argamassa da Amazônia, todo mundo pede aqui no Pará. Reboquite, argamassa e rejunte. Reboquite, COPM, um clube para chamar de seu presidente é o Coronel Costa Júnior. Em Gessel, energia solar. Fale com Rafael Angelim, 984792655, escritório de advocacia da doutora Victoria Branco, ela é especialista em direito desportivo. Muita festa, turma da Remoconde lá em Barcarena, um abraço meu amigo Gilson e também meu grande amigo Ronaldo, grande remista Ronaldo, esteve no Mangueirão domingo fazendo a festa, o Ronaldo lá da Serve Porto, lá da Vila do Conde. Portanto, Clube do Remo, tudo de férias por aqui, viu, Bessa? Ninguém por aqui, todo mundo viajando, e vamos aguardar o retorno que pode acontecer no dia 23 ou dia 24 de dezembro, porque dia 23 começa o Campeonato Paraense, no dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. Eu tô falando do mês de janeiro, 23 de janeiro começa o Parazão, no dia 28 o brasileiro da Série A da elite do futebol brasileiro. Missão cumprida, porque tem aí Palmeiras e Flamengo, a clube vai acompanhar tudo com a Band, não é isso, meu caro Maurício Bessa? Um grande abraço para você, amigo. Tá aí as últimas do Leão Azul, encerrando assim o Sábado Esporte Clube deste sabadão, agradecendo a audiência de todos vocês nessa prévia também da Libertadores. Aqui eu encerro a minha participação deste sábado. Vem aí mais uma transmissão da Rádio Clube do Pará com a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Façam suas apostas. O Sábado Esporte Clube fica por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem dentro das últimas do esporte. Um forte abraço a todos e até lá. FM 106.9, Rádio Clube do Pará.